Fala galera, aqui é o Meninas da Gávea em pauta, chegando depois dessa grande vitória do Flamengo contra a equipe da Ferroviária, fora de casa, 2-1 em cima delas, é o assunto desse vídeo de hoje. Mas antes, dá aquele like, faça a sua inscrição e fortaleça esse canal onde o futebol feminino do Flamengo é notícia. Vamos lá! Olha galera, dizer que essa vitória do Flamengo contra a equipe da Ferroviária era importante, foi importante, é chover no molhado. A Ferroviária, ela até então liderava o Campeonato Brasileiro, deixou de assumir a ponta por conta dessa derrota, mas tão importante quanto a vitória foi a maneira como o time venceu. O Flamengo deu mais um passo importante no seu processo de evolução, com a chegada da Rosana, subiu mais um degrau. Então, ver a equipe competindo bem, a gente conseguir entender como o time se defende e como o time ataca, é um cenário muito positivo de evolução num espaço de tempo tão curto como esse, que a Rosana assumiu a equipe rubro-negra. O Flamengo vem de uma sequência muito difícil. Foi o jogo contra o Juventude, numa semana de estreia da Rosana, com pouco tempo à frente da equipe, o Flamengo precisando voltar a vencer. Depois o jogo contra o Cruzeiro e agora o jogo contra a Ferroviária, lá em Araraquara. Um jogo que era importante para o Flamengo conseguir voltar à zona de classificação do Campeonato Brasileiro e poder ir para a fase eliminatória da competição. O Flamengo vence com 2 gols no segundo tempo e dessa maneira o time está momentaneamente na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro Feminino. Somando então essa sequência de 3 jogos pelo Brasileirão sob o comando da Rosana, o time tem 5 gols feitos, apenas 2 sofridos, 2 vitórias e 1 empate, que foi o empate contra o Cruzeiro. Sobre o jogo em si, né? Como é que o jogo aconteceu? Acho que em primeiro lugar chamou a atenção a forma como o time do Flamengo variou entre o 4-4-2 para se defender e quando retomava essa bola, o time atacava no 3-4-3. O jogo demorou um pouquinho a se desenrolar. O Flamengo teve uma postura de muito respeito em relação à equipe da Ferroviária e eu acho que isso é importante, o time reconhecer o seu momento, que é um momento de voltar a ser competitivo, de ser mais atento e de respeitar uma equipe que tem um trabalho mais bem pronto, mais acabado. A Jéssica, treinadora da Ferroviária, é uma das treinadoras que estão há mais tempo à frente de uma equipe no futebol brasileiro, do futebol feminino brasileiro. Então era importante o time do Flamengo saber respeitar. O Flamengo marca numa meia pressão, não ficou tão para trás, mas também não ia marcar lá em cima. A equipe da Ferrinha ficou ali numa zona intermediária dentro do seu campo. E a Ferrinha dificultava muito a saída de bola do Flamengo quando o time conseguia recuperá-la. O time, as 3 jogadoras da frente, elas marcavam individualmente as jogadoras do setor defensivo do Flamengo, no caso a Mona Lisa abrindo pela direita, a Agostina no meio e a Flávia Mota abrindo pela esquerda, né? Então as jogadoras da frente da Ferroviária espetavam bem e as outras acompanhavam muito a movimentação da Ju Ferreira, que é essa jogadora muito importante para a saída de bola do Flamengo. E como o Flamengo também não estava querendo sair muito para o jogo nesses minutos iniciais, o time sentia sim a dificuldade para sair jogando. Mas se defendia bem. A Ferroviária, mesmo conseguindo ficar um pouco mais com a bola nesse começo e dificultando a saída do Flamengo, não conseguia criar grandes oportunidades também. Então foi um jogo muito estudado nesse começo, sem grandes oportunidades. Uma coisa que vale a pena também chamar a atenção para a escalação do time nesse jogo foi a entrada da Mariana Fernandes. A Mariana entra como titular pela primeira vez nessa era
da Rosana, ela entra no lugar da Laisa, e o retorno da Mona Lisa pela lateral direita. Mas aos 23 minutos do jogo, o cenário da partida começa a mudar. O Flamengo vai ter a sua primeira grande movimentação perigosa nesse momento, com a Cris cruzando da esquerda para dentro, e aí quem fechava no centro da área era a Fernanda. A bola desviou levemente na zagueira da equipe da Ferroviária, e aí a Fernanda não conseguiu alcançar essa bola. Talvez se ela se jogasse um pouquinho mais, poderia ter alcançado e aberto o placar para o Flamengo logo aí, mas não aconteceu, a bola passa por ela, então foi a primeira grande movimentação perigosa no jogo. As duas equipes começam a melhorar bastante ofensivamente a partir desse ponto. A Ferroviária começa também a ter suas primeiras grandes oportunidades de finalização, a goleira Vivi Rosel fazendo as primeiras intervenções dentro da partida, sendo exigida. Um segundo jogo consecutivo da Vivi Rosel atuando muito bem, importante destacar isso também. E o Flamengo volta a criar uma oportunidade aos 31 minutos. A Gláucia, ela dá um belo passe pelo meio para Cris, só que ela não vai conseguir alcançar bem a bola, não vai conseguir chutá-la. Ela saiu cara a cara com a goleira Luciana, e aí a Luciana conseguiu ficar com a bola. E aí a jogada que termina o primeiro tempo é um cruzamento da Jucinara, da ponta esquerda, uma diagonal que vai da esquerda para dentro da área. A Mariana Fernandes atacando as costas da zaga da Ferroviária, vai cabecear bem, só que aí ela esbarra na grande defesa da goleira Luciana, que bota para escanteio, e aí o primeiro tempo termina 0-0 para as duas equipes. O segundo tempo é a etapa dos gols. O Flamengo abre o placar aos 5 minutos numa bela trama pelo lado direito. A Fernanda faz uma ótima ultrapassagem. Não sei quem é que dá o passe para ela, se é a Ju Ferreira, mas ela faz a ultrapassagem pelo lado direito, cruza na medida para a cabeçada da Cristiane, que aí foi realmente uma cabeçada indefensável para a goleira Luciana. O Flamengo abre o placar aos 5 minutos e logo em seguida, aos 6 minutos, o time já faz o segundo gol. A Ferroviária mal estava assimilando ali o gol sofrido. O Flamengo numa transição rápida, com a Mariana saindo da ponta esquerda para o meio, ela conduz muito bem a bola, arrasta a marcação, vê a Fernanda entrando na área de novo pelo lado direito, solta a bola para ela, a Fernanda cruza para o meio da área, a bola passa por todo mundo e encontra a Gláucia fechando no segundo pau. A Gláucia completa, faz o segundo gol do Flamengo e aí é festa. Aos 11 minutos, a Rosana ela vai substituir pela primeira vez. Ela tira a Mariana Fernandes e coloca a Laisa. Eu acho que poderia deixar a Mariana um pouquinho mais dentro de campo. Para quem acompanha os jogos da Mariana, quando ela conecta bem no jogo, quando as coisas começam a acontecer, aí que o futebol dela aflora muito mais. Então eu acho que ela tirou de forma muito precipitada a Mariana. A ideia com a entrada da Laisa era aproveitar que o time estava com a vantagem de 2-0 e explorar os contra-ataques, explorar a velocidade da Laisa. Mas aí a gente vai ter um lance muito importante na partida. Aos 19 minutos, a Flávia Mota ela vai ser expulsa do jogo. A princípio, eu não achei que foi falta da Flávia Mota em cima da jogadora da Ferroviária. E também a maneira como o cartão vermelho foi dado, porque por pressão das jogadoras da Ferroviária, a árbitra muda do cartão amarelo para o cartão vermelho. A transmissão da TV Brasil mostra diversas vezes ela falando com a Bandeira. E a Bandeira, no primeiro momento, não sinalizou nada demais na jogada. E aí ela entende que a Flávia Mota impediu uma oportunidade clara de gol num lance de falta que eu achei muito duvidoso. E aí dá o cartão vermelho para Flávia Mota. E isso muda totalmente a configuração do que vinha sendo a partida até ali. Uma arbitragem que eu nem achei que tomou decisões erradas, mas uma arbitragem insegura que passou essa insegurança para as jogadoras, e aí as jogadoras começaram a tentar apitar no grito, sobretudo por parte da equipe da Ferroviária, que estava perdendo, que estava em desvantagem no jogo, e passou a tentar pressionar mais a arbitragem para
ganhar um lance ou outro com base no grito. Com essa expulsão, a gente vai ter mais uma substituição na equipe do Flamengo. A Gláucia sai para a entrada da Fabi Simões. A Ferroviária, muito nervosa, não conseguia criar em profusão, ter um bom volume de jogo. Até teve alguns lances de perigo, principalmente bolas que passaram pelo pé da Darlene, ex-jogadora do Flamengo, mas ou ela chutou para fora, ou parava na goleira Vivi Rosel, ou então era desarmada. Então o Flamengo conseguiu segurar bem a equipe da Ferroviária, mesmo estando com uma jogadora a menos. Até que a gente vai ter um lance, bem no finalzinho, já nos acréscimos, que eu acho que exemplifica bem a diferença de qualidade da Mariana Fernandes para a Liza e para as outras jogadoras também que estão à disposição do time do Flamengo. O Flamengo sai em contra-ataque com a Liza pelo lado esquerdo, vai ter a Fernanda pelo meio e a Ju Ferreira ultrapassando. Se ela soltasse numa delas, elas iriam sair cara a cara com a goleira Luciana e poderiam aí ter sacramentado o placar da equipe no jogo. Ou então que ela segurasse a bola na frente para passar tempo. Acho que ali já faltavam apenas 2 minutos e meio para terminar a partida, então ela poderia de repente ter segurado a bola, ter prendido, ter chamado falta da defensora em cima dela, só que ela quis cortar para dentro e chutar. E aí esse lance gera um contra-ataque da equipe da Ferroviária, que vai gerar um lance de bola parada contra a equipe do Flamengo. E aí esse lance de bola parada resulta no gol de honra da equipe da Ferroviária, uma bola cruzada, o time não consegue cortar, a Vendito estava embaixo do travessão, cabeceia bem, uma bola que passa por cima da goleira Vivi Rosel, a queima-roupa, não tinha muito o que ela fazia ali, mas a vitória foi do Flamengo, o time consegue sair de Araraquara com a vitória nas mãos e o retorno à zona de classificação do Campeonato Brasileiro. Os meus destaques individuais para essa partida vai para Vivi Rosel, novamente, mais um jogo que ela faz de muita segurança, quando foi exigida, intervindo muito bem. A Jucinara, e aí eu estou corrigindo até uma injustiça do vídeo anterior, eu acho que a Jucinara já merecia esse destaque na partida contra o Cruzeiro, e novamente acho que fez uma excelente partida, muito séria pelo lado esquerdo, apoiando muito bem, uma das poucas jogadoras que, quando tem a bola no pé, sabe o que fazer. Mais uma partida de destaque para a Ju Ferreira, gigante no meio campo, outra jogadora que quando tem a bola no pé, sabe o que tem que fazer, como ajudar o time. A Fernanda, né, os 2 passes que ela deu, a participação dela nos 2 gols, uma jogadora que nesse jogo demonstrou também uma boa capacidade de temporizar mais as jogadas, sem apressar tudo toda hora, soltando bem a bola no momento que tinha que soltar e aparecendo com perigo como boa opção. E a Mariana Fernandes, até o pessoal da transmissão da TV Brasil elegeu ela como melhor jogadora da partida. Eu gosto muito da Mariana, não sei se vocês perceberam isso, mas não acho que ela talvez tenha sido a melhor jogadora. Foi sim um dos grandes destaques da partida. Talvez a Fernanda merecesse mais essa premiação, né, esse título de melhor jogadora da partida. Mas enfim, eu acho que foram esses grandes destaques da equipe do Flamengo nesse jogo contra a Ferroviária fora de casa. Agora a equipe do Flamengo vai ter uma semana para treinar. O próximo jogo é só no próximo sábado, dia 10, em casa, contra o time do Real Brasília. É um adversário teoricamente mais fraco que os últimos que o Flamengo enfrentou, mas que não merece menos respeito. Então o Flamengo tem que entrar com bastante seriedade para se consolidar nesse pelotão de classificação do campeonato. Então vai ser uma semana livre aí para o time poder treinar mais. E com toda essa sequência de jogos que o time teve, a Rosana conseguiu imprimir as suas ideias e fazer o time melhorar. A ideia é que com uma semana mais livre para treinar, a equipe possa apresentar uma qualidade de jogo ainda melhor. Então vamos esperar aí para ver o que vai acontecer ao longo dessa semana. A gente agradece a sua companhia, pede mais uma vez aquele like, aquela inscrição e fiquem atentos nas redes sociais
do Meninas da Gávea em Pauta, onde o futebol feminino do Flamengo é notícia.